Se você pensa que as mulheres da Bíblia Sagrada foram apenas figuras de fé, obediência e pureza, prepare-se para mudar completamente essa visão. Existem personagens femininas nas Escrituras que desafiaram as leis divinas, manipularam reis, enganaram profetas e carregaram sobre si o peso de pecados que trouxeram consequências morais devastadoras. Mulheres que usaram da malícia, da sedução e até do assassinato para alcançar poder político, se vingar de inimigos ou simplesmente satisfazer sua própria ganância. Elas são as protagonistas de histórias marcadas por traição, idolatria, perseguição religiosa e injustiça. Algumas se tornaram símbolo de manipulação, outras de vingança mortal. E o mais chocante é que seus atos não ficaram sem resposta. Cada detalhe desses relatos é um lembrete vivo da justiça divina agindo, mesmo quando o cenário parecia dominado por um reinado tirânico de maldade e engano. Ao longo dessa jornada, vamos revisitar os textos sagrados para expor o lado menos falado dessas mulheres perigosas. Você vai se deparar com capítulos da Bíblia que raramente são pregados no púlpito e que escancaram o impacto que uma decisão tomada com intenção maldosa pode gerar. Desde falsas acusações que destruíram vidas, até massacres que mudaram o rumo de uma nação inteira. Essas histórias não são apenas registros antigos, são alertas atemporais sobre as armadilhas do pecado e as consequências de se viver à margem da vontade de Deus. Cada nome que você vai ouvir aqui carrega consigo um rastro de dor, manipulação e tragédias que ecoam até hoje como lições espirituais profundas. Então, se você é do tipo que gosta de enxergar a Bíblia além do óbvio, mergulhar em narrativas impactantes e descobrir o que quase ninguém te conta, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai conhecer as mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia Sagrada. Histórias que vão te prender do início ao fim e te fazer olhar para as Escrituras com outros olhos. A história de José, narrada na Bíblia Sagrada, é uma das mais impressionantes quando o assunto é injustiça e falsa acusação. Ao ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, José foi parar no Egito e acabou servindo na casa de Potifar, um oficial importante de Faraó. Sua dedicação e caráter o fizeram ganhar destaque, sendo colocado como responsável por tudo o que o senhor egípcio possuía. Até que um dia, a esposa de Potifar entrou em cena com intenções que iriam mudar drasticamente o rumo daquela história. Essa mulher, que parecia ter tudo o que o poder político podia oferecer, decidiu transformar o desejo em armadilha. José, jovem e íntegro, despertou nela uma obsessão perigosa. Rejeitada repetidas vezes, ela sentiu seu orgulho ferido e, movida por uma mistura de malícia e vingança, arquitetou um plano que faria José parecer culpado de um crime que jamais cometeu. Um caso clássico de manipulação, onde a palavra de uma senhora de posição social pesou mais do que a verdade de um servo inocente. O momento da falsa acusação é um dos pontos mais dramáticos do relato. Aproveitando-se de uma situação isolada, ela gritou, rasgou as próprias vestes e, com teatralidade, acusou José de tentativa de abuso. A cena descrita em Gênesis 39 revela como a injustiça pode nascer da junção entre pecado e poder mal direcionado. Sem direito à defesa, José foi lançado direto para a prisão, uma sentença injusta que carregava as marcas da traição e do engano. Na prisão, José experimentou o que muitos hoje chamariam de cancelamento social da época. Isolado, esquecido e carregando um rótulo de criminoso, ele poderia facilmente ter mergulhado em amargura, mas em vez disso, escolheu manter sua fé, sabendo que, apesar da falsa acusação, a justiça divina um dia se manifestaria. Aqui,
Vemos claramente como as Escrituras revelam que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante da perseguição religiosa e das injustiças humanas. É impossível falar dessa história sem refletir sobre as consequências morais de uma acusação mentirosa. Quantas vidas já não foram destruídas por situações semelhantes? O caso de José é um alerta para quem hoje sofre calado diante de injustiças. A mulher de Potifar usou seu poder de forma cruel, sem medir os efeitos que suas palavras teriam. Essa é uma das lições mais fortes dessa narrativa: o perigo de transformar frustrações pessoais em condenações públicas. O que chama a atenção é que, mesmo preso, José prosperou. Deus o capacitou para interpretar sonhos, o que abriu caminho para sua futura ascensão ao cargo de governador do Egito. A injustiça que parecia definitiva foi apenas uma etapa do plano maior. Isso mostra como, mesmo quando o cenário parece dominado por forças contrárias, a justiça divina se movimenta silenciosamente, preparando reviravoltas surpreendentes. Enquanto a mulher de Potifar desaparece da narrativa bíblica, José segue sua trajetória de superação. A história dela termina como uma lembrança amarga de como o pecado, a ganância e a manipulação podem destruir reputações. Já a história de José se transforma em um dos maiores exemplos de redenção e restauração que a Bíblia Sagrada nos apresenta. A falsa acusação foi apenas o início de uma virada que ninguém esperava. E quando a gente pensa que a Bíblia já nos mostrou todo tipo de intriga e injustiça, surge outra mulher cuja sede de poder e ganância desencadeou uma das traições mais conhecidas da história sagrada. Uma figura que, com sua manipulação, colocou um dos homens mais fortes da Bíblia de joelhos. A história de Sansão é cheia de força, milagres e batalhas. Mas quando Dalila entra em cena, o que era um relato de coragem vira um exemplo clássico de traição alimentada pela ganância. A Bíblia Sagrada descreve Dalila como uma mulher do Vale de Sorek, cuja beleza e sedução esconderam intenções perigosas. Não era apenas uma questão de sentimentos. O que estava em jogo era muito maior. Havia uma recompensa generosa prometida pelos líderes filisteus para quem entregasse o segredo da força de Sansão. A idolatria ao dinheiro e ao poder político fez com que Dalila embarcasse em um jogo psicológico cruel. Ela se aproximou de Sansão com palavras doces, gestos de carinho e uma falsa aparência de afeto. O que muitos enxergavam como romance, na verdade, era um plano de manipulação cuidadosamente arquitetado. Cada conversa, cada toque tinha um objetivo: descobrir a verdade por trás da força sobrenatural daquele homem separado por Deus. A insistência de Dalila foi implacável. Dia após dia, ela pressionava, chorava, se fazia de vítima, usando a chantagem emocional como sua principal arma. A Bíblia é clara ao mostrar que ela não desistia, não parava, até que Sansão, exausto e emocionalmente desgastado, acabou cedendo. O preço da fraqueza de Sansão foi alto demais. Ao revelar que sua força estava ligada aos seus cabelos, ele abriu as portas para uma das maiores armadilhas que um homem poderia enfrentar. Na calada da noite, com um coração frio e uma mente movida pela ganância, Dalila permitiu que os filisteus entrassem. Sansão foi amarrado, teve os cabelos cortados e naquele instante o Espírito do Senhor se retirou dele. A sequência dos fatos é uma verdadeira descida ao fundo do poço. Da liberdade à prisão, da força à cegueira, do respeito à humilhação pública. Tudo isso por causa de uma traição que nasceu de um coração corrompido pelo desejo de riqueza. As consequências morais dessa história são profundas. Quantas vezes, na busca por benefícios imediatos, alguém não se deixa levar por promessas vazias? Dalila representa o perigo de colocar os interesses pessoais acima da verdade, da justiça e da fidelidade.
Sua aliança com os inimigos de Israel resultou não apenas na queda de um homem, mas em sofrimento coletivo. Os filisteus comemoraram, acreditando que haviam vencido não só Sansão, mas também o Deus de Israel. Mas como sempre acontece nas Escrituras, a justiça divina não se cala diante do pecado. Preso e humilhado, Sansão teve seu momento de redenção. No fim de sua vida, ao ser levado ao templo de Dagom para ser exibido como troféu de guerra, ele orou ao Senhor pedindo força uma última vez. A resposta foi imediata. Com suas próprias mãos, Sansão derrubou as colunas daquele lugar, causando um massacre entre os filisteus. Uma vingança que trouxe não só o fim de sua história, mas também um lembrete poderoso de que a justiça de Deus sempre prevalece. Dalila desaparece da narrativa bíblica como uma sombra, um exemplo vivo de como a ganância e a traição podem transformar alguém em instrumento de destruição. E quando pensamos que já conhecemos todas as mulheres perigosas da Bíblia, surge outra personagem, cuja sede de vingança foi capaz de provocar um dos assassinatos mais chocantes da história sagrada. Uma mulher que, com palavras e manipulação, conseguiu o que parecia impossível: silenciar a voz de um profeta. Herodias não era apenas uma mulher ligada ao poder político. Ela personificava o orgulho ferido e a sede de vingança. Casada inicialmente com Herodes Filipe, ela depois se uniu a Herodes Antipas, o que já configurava um escândalo segundo os padrões da lei mosaica. João Batista, com a coragem de um verdadeiro profeta, não teve medo de expor o pecado publicamente. Sua voz ecoou em meio ao palácio, denunciando aquela união ilícita e deixando claro que aquilo era uma afronta direta à vontade de Deus. A reação de Herodias foi imediata. O pecado, quando confrontado, reage com força. Ela viu na repreensão de João não apenas uma ofensa, mas uma ameaça ao seu status e poder. A idolatria à sua posição social e o medo da perda de influência a levaram por um caminho de pura malícia. O plano não era apenas calar o profeta, era destruí-lo de forma definitiva. O que começou como uma ira contida, logo se transformou numa conspiração mortal. João foi preso. Mas, mesmo atrás das grades, sua voz continuava incomodando os corredores do palácio. Herodes Antipas, por outro lado, temia João. Sabia que ele era um homem justo, santo e que o povo o via como profeta. Mas Herodias não compartilhava desse respeito. Sua vingança não tinha limites. O assassinato não era apenas uma possibilidade. Era uma decisão que já havia sido tomada em seu coração. Faltava apenas a oportunidade certa para executá-la. E foi aí que a manipulação entrou em cena. Aproveitando uma festa de aniversário de Herodes, Herodias instruiu sua filha, Salomé, a dançar de forma sedutora diante do rei e de seus convidados. A Bíblia Sagrada descreve que Herodes, encantado e embriagado pelo momento, ofereceu a Salomé qualquer coisa que ela pedisse. Era o momento exato que Herodias esperava. Ela mandou a filha pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma exigência fria, cruel e sem volta. O clima de festa virou um cenário de injustiça e horror. Mesmo relutante, Herodes atendeu o pedido por causa de sua palavra e do orgulho diante dos convidados. João Batista, o homem que preparou o caminho para o Messias, foi decapitado por ordem de um rei fraco e de uma mulher movida pela sede de vingança. Um assassinato que carregou as marcas da perseguição religiosa e da manipulação política. O eco dessa execução ressoou por toda a Galileia. Herodias conseguiu o que queria, mas o preço espiritual foi alto. João Batista se tornou um mártir, um símbolo de coragem e fidelidade à verdade, enquanto ela ficou marcada nas páginas da Bíblia como uma das mulheres mais perigosas e manipuladoras da história sagrada. O pecado, a injustiça e a idolatria ao poder político falaram mais alto naquele dia. E se até agora vimos traições individuais e vinganças pessoais, o que dizer de uma mulher que decidiu exterminar
toda uma linhagem real só para garantir o próprio domínio. A próxima história revela o que acontece quando a ganância pelo poder leva ao massacre de inocentes. Atalia é o retrato de uma ambição sem limites. Filha de Acabe e Jezabel, ela carregava em seu sangue a herança de um reinado tirânico e de uma idolatria descarada. Quando seu filho, o rei de Judá, morreu, Atalia enxergou uma oportunidade sombria: tomar para si o trono que não lhe pertencia. Mas para isso, ela precisaria eliminar qualquer ameaça ao seu novo poder político. Foi assim que nasceu um dos massacres mais cruéis registrados na Bíblia Sagrada. Sem hesitar, Atalia ordenou o extermínio de toda a linhagem real de Judá. Crianças, jovens, qualquer um que pudesse ter direito ao trono, foi condenado. Um banho de sangue que manchou a história do povo escolhido. O palácio se tornou um campo de dor e injustiça. O pecado da ganância tomou forma através das mãos de uma mulher que não aceitava ser contrariada. Sua sede de domínio a fez atravessar todos os limites morais e espirituais. No entanto, em meio a tanta malícia e destruição, Deus levantou um plano de preservação. Um menino chamado Joás, herdeiro legítimo do trono, foi salvo por sua tia, Jeoseba, e escondido no templo do Senhor. Por 6 longos anos, Atalia governou Judá com mão de ferro, sustentando um reinado tirânico, onde a idolatria e a perseguição religiosa aos que seguiam a verdadeira fé foram intensificados. Enquanto o povo sofria, Joás crescia em segredo, protegido pelos sacerdotes e educado nos caminhos da aliança com Deus. Era como se a justiça divina estivesse esperando o momento certo para agir. Atalia, cega por seu orgulho e seduzida pelo próprio poder, sequer imaginava que sua queda já estava sendo preparada, dentro dos próprios muros de Jerusalém. Quando Joás completou 7 anos, o sacerdote Joiada organizou uma conspiração santa. A revelação do verdadeiro rei aconteceu de forma pública e inesperada. As ruas vibraram com o som das trombetas e o povo, cansado de tanta injustiça e manipulação, se levantou em apoio ao jovem herdeiro. O golpe final contra Atalia foi rápido e sem misericórdia. Ela foi capturada e executada junto ao Portão dos Cavalos, encerrando um dos períodos mais sombrios da história de Judá. A queda de Atalia foi mais do que a derrota de uma tirana. Foi um símbolo claro de que, por mais que o pecado, o engano e a ganância pareçam triunfar por um tempo, a justiça divina sempre encontra uma forma de restaurar a ordem. E enquanto Judá respirava aliviada com o fim daquela opressão, outra figura feminina surgia na história de Israel, carregando um perfil tão ou mais perigoso. Uma mulher cuja idolatria e perseguição aos profetas a tornaram um verdadeiro pesadelo para o povo de Deus. Jezabel, talvez, seja o nome mais lembrado quando o assunto é manipulação, idolatria e perseguição religiosa na Bíblia Sagrada. Filha de Etibaal, rei de Sidom, ela trouxe para Israel uma avalanche de práticas pagãs, impondo a adoração a Baal e a Será como se fossem verdades absolutas. A influência política que exercia sobre o rei Acabe era evidente. Ela não apenas aconselhava, ela mandava. O poder político nas mãos de Jezabel se transformou em uma arma de destruição espiritual. A idolatria foi só o começo. Jezabel não se contentou em introduzir novos deuses. Ela declarou guerra aberta contra os profetas do Senhor. Centenas foram perseguidos, outros tantos assassinados. Quem ousasse se opor aos seus decretos enfrentava o risco de perder a vida. Foi um tempo de medo, injustiça e silêncio forçado. As vozes que clamavam por arrependimento e justiça divina foram caladas, uma a uma, sob suas ordens. Mas um homem ousou confrontá-la, o profeta Elias. Ele desafiou os profetas de Baal em uma cena épica no Monte Carmelo, onde o fogo do céu desceu em resposta à sua oração, provando quem era o verdadeiro Deus. A humilhação pública de Jezabel foi inevitável,
mas sua sede de vingança só aumentou. Com malícia e ameaças de morte, ela forçou Elias a fugir para o deserto, provocando um dos momentos mais sombrios na vida do profeta. A história de Jezabel não se resume apenas à perseguição religiosa. Ela também protagonizou um dos atos mais cruéis de injustiça, a trama contra Nabote. Apenas por desejo de possuir a vinha dele, Jezabel arquitetou uma falsa acusação de blasfêmia, manipulando líderes locais e condenando um homem inocente à morte por apedrejamento. Tudo para satisfazer um capricho do rei Acabe. Mais uma vez, vemos como a manipulação e a ganância são armas letais nas mãos de quem não teme a Deus. Mas a justiça divina não se fez esperar para sempre. O profeta Elias, com autoridade celestial, profetizou o fim trágico de Jezabel. Anunciou que seus restos mortais seriam devorados pelos cães junto aos muros de Jezreel. E foi exatamente assim que aconteceu. Anos depois, ao ser derrubada de uma janela do palácio, Jezabel teve um fim que refletiu o peso de seus pecados. Quando os soldados foram recolher seu corpo, encontraram apenas fragmentos, sinal de que a palavra do Senhor jamais falha. O nome de Jezabel se tornou sinônimo de malícia, idolatria e corrupção moral ao longo de todas as gerações. Até no livro de Apocalipse, sua figura é usada como símbolo de falsas doutrinas e seduções espirituais. Um lembrete eterno de que o poder político sem temor a Deus, quando misturado com perseguição e injustiça, sempre conduz a um destino de queda e vergonha. E assim, encerramos essa viagem por histórias de mulheres perigosas, cada uma deixando marcas profundas nas páginas da história bíblica. Depois de mergulhar nessas histórias intensas, fica impossível não parar e refletir. Quantas vezes ao longo da história, o pecado, a ganância e a sede de poder político transformaram pessoas comuns em verdadeiras agentes de injustiça e destruição. As mulheres que vimos aqui não foram apenas personagens distantes de um passado antigo. Elas representam atitudes e escolhas que continuam existindo até hoje. A Bíblia Sagrada nos alerta que a manipulação, a idolatria e a perseguição aos justos têm consequências sérias e muitas vezes irreversíveis. Cada ato de traição, cada falsa acusação e cada decisão movida pela malícia deixou rastros profundos. Não apenas na vida dos personagens bíblicos, mas também como lições eternas para nós. A justiça divina pode até demorar aos olhos humanos, mas ela sempre chega. E quando chega, revela que nenhum reinado tirânico, nenhuma perseguição religiosa e nenhuma trama de engano pode escapar do olhar de Deus. Agora, eu quero te fazer um convite à reflexão. Qual dessas histórias mexeu mais com você? Foi a injustiça sofrida por José? A traição movida pela ganância de Dalila? A vingança de Herodias? O massacre de Atalia? Ou o reinado sombrio de Jezabel? Que tipo de atitude você tem alimentado na sua própria vida? O que a Bíblia Sagrada está te dizendo através desses exemplos de mulheres perigosas? Se esse conteúdo te trouxe novos insights, se te fez olhar as Escrituras com outros olhos, e se você quer continuar aprendendo mais sobre essas histórias pouco conhecidas, mas cheias de impacto, então já se inscreve no canal agora mesmo, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também ama estudar os mistérios e os segredos da Palavra de Deus, porque o que vem por aí são revelações ainda mais surpreendentes.